Olá, está no ar o programa Renovação em Ação, um programa da Renovação Carismática Católica do Brasil, aqui na Rede Século XXI. Além de você ficar sabendo das principais informações, dos acontecimentos da RCC no Brasil, aqui você ouve também sempre, ouve e assiste um testemunho de vida. São várias as pessoas que um dia tiveram um encontro com Deus, uma experiência com o Espírito Santo no grupo de oração. Experiência que transformou a vida. Já diz a Sagrada Escritura, necessário vos é nascer de novo, nascer da água e do Espírito Santo. As pessoas que vêm aos nossos grupos de oração têm um desejo intenso de se encontrar com a palavra, que é Jesus, de fazer uma experiência com o Espírito Santo. Eu conheço inúmeras pessoas que deixaram uma vida de pecado, uma vida mundana e se colocaram inteiramente a serviço de Deus depois que foram batizadas no Espírito Santo. No programa de hoje, você vai conhecer a história da Lucilene, que já há muito tempo recebeu essa graça, a graça do batismo no Espírito Santo e hoje tem testemunhado pelo Brasil afora a experiência que viveu um dia há algumas décadas, quando foi num retiro e lá fez a sua primeira experiência com Jesus. É uma experiência marcante que define a vida do cristão e é essa experiência que a Lucilene vai contar para você hoje. Experiência que mudou completamente a sua vida e que pode mudar também a sua. Você está à procura de um sentido para a sua história? Procure um grupo de oração. Lá no grupo de oração, eu tenho certeza que você vai viver uma experiência do batismo no Espírito Santo, assim como a Lucilene viveu. Experiência que transforma literalmente toda a vida. É uma nova criatura, um novo jeito de ser. Procure um grupo de oração e você vai viver isso. No programa de hoje você vai ouvir então o testemunho de vida da Lucilene, o que o Espírito Santo fez na vida dessa mulher. Acompanhe comigo. A paz de Jesus e o amor de Maria esteja com cada vida, cada coração que está nos assistindo. Meu nome é Lucilene, nasci e moro na cidade de Osasco, estado de São Paulo, onde vivo com a minha família e participo de um grupo de oração chamado Jesus é o Caminho, todas as sextas-feiras, onde eu celebro a vida no Espírito junto com a minha família. A minha história começa de uma forma bem diferente da atual juventude que eu vejo hoje dentro da minha casa. Com 17 anos, eu tive a oportunidade de, junto com alguns amigos, conhecer o caminho das drogas. E ali eu me entreguei a uma falsa liberdade, onde eu buscava prazeres do mundo e da vida que me ofereciam com facilidade. Eu tinha um desejo muito grande de viver uma liberdade onde eu pudesse me expressar enquanto jovem, enquanto na expectativa de viver uma vida diferente daquelas que os meus pais haviam me dado. Foi quando eu, muito jovem também, perdi o meu pai num acidente de carro e a minha família ficou completamente desestruturada. A minha mãe acabou caindo quase numa loucura por conta de tantas dificuldades que ela enfrentou na família. E foi justamente nessa ocasião que a minha mãe conheceu um grupo de oração. Diante daquilo que ela estava buscando, nós da família até nos assustamos um pouco, porque ela começou a viver uma vida diferente, onde ela buscava, ao invés de se preocupar com tantas outras coisas que levava ela a uma vida de dificuldade cada vez maior, ela buscava na oração, na busca dos sacramentos e numa vida completamente diferente daquela que a gente estava acostumado a viver, que era pautada numa vida de brigas, de confusão e tantas outras coisas que a gente vivia ali naquele ambiente familiar. Minha mãe foi essa pessoa que voluntariamente resolveu assumir a minha vida espiritual e me levar para Cristo. Na época eu fiquei assim bastante confusa com relação a isso, mas por conta da insistência da minha mãe, que
eu penso que se pautou em 2 momentos, na insistência dela pedir para que eu fosse conhecer um pouco mais daquela realidade que ela estava vivendo e da sua insistência de oração. Sim, porque eu devo a minha vida espiritual à minha mãe, que me gerou não só no ventre dela, mas no coração dela. E aí então eu resolvi fazer uma experiência de oração, que na verdade para mim o nome era muito diferente de tudo aquilo que eu ouvia na minha época de juventude. Fui até esse dia onde estava acontecendo um encontro de jovens e lá, dentre tantas outras coisas que eu experimentei, 2 coisas eu posso enfatizar. A primeira delas foi o amor de Deus, que transbordou no meu coração de uma forma completamente diferente de tudo aquilo que eu havia experimentado na minha vida até então, que me fez perceber que eu era filha amada, apesar de ter estado tão longe desse convívio da casa do Pai. Eu me senti acolhida, eu me senti restaurada por esse amor. Era um amor que eu jamais havia experimentado em outras ocasiões. E outra coisa que eu penso que é a mais importante foi a questão de eu ter a graça de receber naquele dia o batismo no Espírito Santo. Na verdade, eu não entendia nada do que estava acontecendo, mas Deus tem os seus meios e as suas maneiras para nos conquistar. Me lembro então que alguém caridosamente impôs as suas mãos em mim e perguntou se eu gostaria de receber o Espírito Santo. Eu senti que talvez aquele convite fosse então uma solução para tudo aquilo que eu estava vivendo, que era uma vida de depressão, de tristeza, de angústia, apesar de achar que eu estava vivendo aquela liberdade tão sonhada e tão esperada que eu estava buscando. Eu disse àquela pessoa que, na ocasião, era a primeira vez que eu estava tendo a oportunidade de conversar com ela, eu disse a ela que eu queria, que eu desejava. Penso então que essa foi a chave que abriu a porta do meu coração e fez com que eu recebesse aquela experiência, amados irmãos, que mudou a história da minha vida. O batismo no Espírito Santo foi aquele marco na minha vida, onde eu posso dizer que era o antes e o depois. Eu me lembro que ao sair daquela experiência de oração, inundada de uma alegria transbordante que me fazia até achar que eu estava louca, né? Estava enebriada. Eu me lembro então que eu encontrei com aqueles mesmos amigos que todas as noites eram as minhas companhias para juntos usarmos drogas e nos prostituirmos de diversas formas. Eu disse a eles assim: vocês precisam experimentar aquilo que hoje eu experimentei. Mas a alegria daquele encontro foi tamanho que me fez logo em seguida testemunhar essa graça que eu recebi na minha vida. A partir de então, tudo se fez novo, tudo. A minha vida foi completamente restaurada, e eu digo restaurada em todos os sentidos, porque Jesus me salvou de todas as maneiras. E passado os anos, eu tive a oportunidade então de conhecer o meu esposo, né, hoje aquele que é o meu marido, num grupo de oração, naquele grupo de oração. E juntos nós fizemos uma caminhada. Hoje, com a graça de Deus, estou casada há 22 anos e fruto deste casamento são os nossos filhos. São 3 filhos, 3 bênçãos de Deus, aonde eles, ao ouvirem o meu testemunho, eles se animam ainda mais
para viver essa graça e essa vida de renovação que a cada dia nós estamos buscando. São 28 anos em que nós estamos buscando essa graça do batismo no Espírito Santo e sempre deixando que essa graça seja renovada nas nossas vidas. Eu posso dizer, então, que a minha vida, ela é marcada, ela é fundada na graça do batismo no Espírito Santo. E é algo que eu vivo todos os dias da minha vida com muita alegria, porque o Espírito Santo fez em mim nova todas as coisas. E eu posso dizer isso assim com toda a propriedade. O Espírito Santo fez a diferença em mim. Eu vivo essa graça do batismo no Espírito Santo todas as sextas-feiras, quando eu vou ao meu grupo de oração e lá com os meus irmãos eu posso partilhar essa graça com outros. É uma bênção, irmãos, é uma graça, é uma alegria nós podermos abrir o coração e receber Jesus em nossas vidas através da força do Espírito Santo. E na realidade, o Espírito Santo é a força que nós precisamos para sermos cada vez mais cristãos comprometidos em busca da santidade. Nós conhecemos a história da Lucilene, que um dia fez uma experiência com o Espírito Santo e que definiu toda a sua vida cristã. Deu sentido à sua existência, deixou os vícios, deixou a vida vazia que vivia para viver cheia de conteúdo com a graça da Palavra de Deus e a força do Espírito Santo. É assim quando nós entramos num grupo de oração que é um verdadeiro cenáculo. A beata Helena Guerra já dizia isso com muita propriedade. É preciso que retornemos à sala do cenáculo para ali fazer a experiência com o Espírito Santo, que renova toda a face da terra e renova pessoalmente a vida de cada um. Ir no grupo de oração é como retornar à sala do cenáculo, para ali ser aquecido com a força do Espírito Santo. A Lucilene é uma das pessoas de milhares e milhares espalhados por esse Brasil e pelo mundo que um dia, entrando num grupo de oração, fizeram a experiência com o Espírito Santo. Eu conheço muitos, graças a Deus, que têm testemunhado por esse Brasil afora que vale a pena estar na igreja e vale a pena deixar-se conduzir pela graça do Espírito Santo. Volte então à sala do cenáculo, talvez a sua vida esteja aí sem sentido, um pouco vazia, sem direção. Encontre então o fundamento para a sua vida, a razão da sua existência com uma experiência com Jesus em um grupo de oração. O Espírito Santo transforma radicalmente a vida do ser humano. Deixe-se então conduzir por ele. Quero dizer para você o seguinte, quando você entrar num grupo de oração, a sua vida vai ser completamente transformada pela força do Espírito Santo. Isso é a cultura que o Espírito Santo imprime em nós, que nós chamamos de cultura de Pentecostes. Se você quiser conhecer sobre o batismo no Espírito Santo e também sobre essa cultura de Pentecostes, eu apresento para você exatamente um livro com esse título, A Cultura de Pentecostes, que você encontra aí no nosso portal rccbrasil.org.br. Encontro você no nosso próximo programa aqui na Rede Século XXI.